Universo em Desencanto, Cultura Racional, 11º fascículo da tréplica, quarta mensagem. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? A vida é constituída por este conjunto elétrico e magnético. E este conjunto elétrico e magnético está em desequilíbrio, por ser um conjunto degenerativo e poluído. Tudo que se degenera vai poluindo cada vez mais, e de forma que a degeneração impera sobre todos os sentidos, porque tudo vai envelhecendo. É novo hoje, amanhã é velho, e na velhice está a degeneração e a poluição. E de forma que a deformação desta forma é uma coisa que vai se destruindo por si mesmo, por ir se degenerando, poluindo cada vez mais, e por ir se poluindo, vai enfraquecendo. A velhice é um enfraquecimento. Em novo, muita força, e na velhice, sem força. E de forma que a deformação, a poluição, a degeneração e a transformação é uma coisa que vai se destruindo. E o que vai se destruindo vai regredindo, vai a regresso até findar. O enfraquecimento de tudo, a degeneração de tudo e a velhice de tudo. Nesse envelhecimento, nessa poluição, nessa degeneração, está o enfraquecimento. E nesse enfraquecimento, com o tempo, a extinção de tudo. E dessa forma, tudo sempre para pior, pela própria natureza ser assim, dessa forma. A velhice vai para pior, o enfraquecimento, a poluição, da mesma forma, a degeneração, da mesma forma. Então, tudo se enfraquecendo cada vez mais. E quanto mais fracos, mais desorganizados, quanto mais desorganizados, mais desorientados, por tudo ir enfraquecendo sempre. E dessa forma, a natureza deformada, vinha a extinção natural da natureza de todos os seus feitos. Mas agora não chegarão a essa conclusão, porque está aí o conhecimento racional, o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos voltarão, uns mais cedo e outros mais tarde. Os que fazem por onde voltarão mais cedo, e os que não fazem por onde voltarão mais tarde, porque o final é a transformação de tudo para o seu estado natural. Volta com o tempo tudo ao que era, e assim a vida do que está fora do seu verdadeiro natural de ser, por ser o verdadeiro ser racional, puro, limpo e perfeito. Mas nesta natureza deformativa de frio e calor, é o quanto chega para ir enfraquecendo tudo, porque o frio maltrata e o calor também. O frio maltrata e mata, e o calor da mesma forma, concorrendo assim para a destruição dos seus feitos, e por isso a vida é passageira, porque os seres não aguentam os efeitos da natureza deformativa. O frio e o calor é o quanto chega para ir enfraquecendo e poluindo tudo. E de forma que os seres, diante de uma poluição dessa, vão diminuindo a duração dos anos de vida. E assim é o processo natural da natureza deformada. Uma vida nessas condições é constituída de todos os males pela evolução deformativa, porque vai tudo envelhecendo, enfraquecendo, poluindo, desaparecendo e se transformando em outros seres de vida. E dessa forma, a própria natureza nessas condições não podia ninguém ter vida eterna, e sim uns insignificantes aninhos de vida, pela degeneração, poluição e o enfraquecimento de tudo. Os seres são de vida curta e passageira,
por serem seres formados por uma deformação. E por serem deformados é que são como são, todos diferentes e imperfeitos por serem seres de matéria. Então onde está o valor da vida? Na vida eterna, de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro estado natural. Porque na deformação a vida é passageira, por serem seres em transformação. E seres em transformação são seres de pouca duração, porque tudo se transforma. Se transforma de uma vida para outra, e dessa para outra, e dessa para outra, e assim sempre em transformações de uma vida para outra, porque tudo que se degenera diminui, e no diminuir já passou de uma vida para outra, já se transformou de uma vida para outra em outra classe de vida. E dessa forma vinha a extinção dos seres deformados pela própria natureza, por ser uma natureza em transformações. Mas agora houve a mudança natural da natureza, o fim de uma fase e a entrada de outra, entrando assim a fase de recuperação dos seres. A recuperação do animal racional para a fase racional. E a fase racional é para a recuperação do animal racional, para que o animal racional volte ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dessa forma não indo à extinção. Por o natural da natureza ser deformado com o tempo, viria a extinção naturalmente dos feitos da deformação, sendo a fase racional a fase de recuperação de todos que forem recuperados racionalmente. E assim hoje todos somente pensam em voltar ao seu verdadeiro mundo de origem por conhecerem o que é a evolução da natureza deformada. E conhecendo a evolução natural da natureza, querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem e não descer para outras classes deformativas da vida. E assim toda a humanidade fará questão de subir e não descer. Só descerão os que não quiserem tomar conhecimento da verdadeira origem. Agora os que tomarem conhecimento da verdadeira origem da humanidade sabem perfeitamente o que é a deformação e tratarão de procurar subir para o seu verdadeiro mundo de origem e não descer, se degenerando em outros seres diferentes. E assim é o mundo da sugestão, o mundo da deformação, que, sugestionados pela vida da deformação, que coisa alguma conhece da origem da humanidade, e por isso não sabem o que são, não sabem o porquê assim são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Vivem sem saber por que vivem, como o papagaio que não sabe dizer o porquê de assim ser, como o papagaio que não sabe dizer o porquê é um papagaio, como o papagaio que pensa que sabe e não sabe por que existe, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o porquê aí nasceu, não sabe a existência do mundo em que vive, somente aprendeu a falar, só sabe falar aquilo que aprendeu. Então o papagaio julga que sabe, mas não sabe dizer o porquê que ele é assim, não sabe dizer quem lhe fez assim, não sabe dizer o porquê é assim, não sabe dizer o porquê nasceu em cima desta terra e para que nasceu. Não sabe por que existem tantos mistérios. Então, o papagaio vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida. Vive em um mundo sem saber o porquê dele. Vê a existência de tudo isto, de todos esses feitos, mas não sabe a causa deles. E assim, um verdadeiro papagaio. Se aprender muito, fala muito. Se aprender pouco, fala pouco. Se não aprender nada, não fala nada. Só sabe o que aprende, mas também não sabe se está certo ou errado. Então a vida do papagaio é de lutas. Penar muito, sofrer muito, até não poder mais. Até a vida terminar, que o papagaio resume a vida desta forma, sem saber o porquê da vida, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões, vivendo de aparência sem saber porquê, julgando-se sempre certo e o sofrimento lhe provando o contrário. Se estivesse certo, não seria um sofredor, e por não estar certo é que é um mortal. E os papagaios não conhecem a causa de assim ser, porque não conhecem a origem de assim ser, por não conhecer a origem da causa de ser assim. E assim, por estar assim,
penando sempre, guerreando sempre e sofrendo sempre, e por coisa alguma de certo saber, é que perde a vida sem querer. E assim a vida do encantado, que aí está encantado por tudo aí do encanto, sem coisa alguma de real saber, e por isso sabe que tem vida, mas não sabe o porquê da vida. E vivendo desta forma, sem base e sem lógica, por não conhecer o princípio de coisa alguma, e nem o fim. E por isso nunca conheceu o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se conhecesse, saberia como viver, vivendo aí porque tem vida, mas desconhecido por completo do porquê de tudo da vida, vivendo de aparências, julgando ser o que não é, julgando que aparência tudo é, por não saber que aparência nada é. E essa sempre foi a vida do encantado, que não sabe o porquê desse encanto, que não sabe o porquê é assim, que não sabe o porquê o mundo assim é, julgando a vida ser essa mesma e não se conformando com ela, por não se conformar com ela, nem com a morte. E assim se contradizendo por julgar ser a vida essa mesma. A vida é assim mesmo para quem não conhece o porquê da vida, para quem não conhece a causa da vida. Para quem não conhece, a vida é essa mesma. Mas para quem conhece, conhece a verdadeira vida, e a causa dessa vida provisória, e a causa dessa vida de aparência, e de forma que o encantado sempre assim viveu, morrendo e nascendo sem saber porquê. Agora, no desencanto, é que estão tendo o verdadeiro conhecimento desse encanto, a causa e a origem dele, e dessa vida ser assim, de serem sofredores, sofrendo desde que nascem até que morrem. Agora que estão sabendo a causa de serem sofredores, porque não conheciam o princípio nem o fim do porquê eram assim, e do porquê tudo assim era, assim é. Vivendo todos de experiências, vivendo todos de aventuras, sem saberem a causa de serem assim, por viverem encantados e não saberem que eram encantados. Encantado é aquele que não sabe o porquê vive. Encantado é aquele que não sabe o porquê veio e o porquê vai. O encantado é aquele que não sabe o porquê tem vida provisória. O encantado é aquele que não sabe o porquê ele assim é. O encantado é aquele que não sabe o princípio de si mesmo e o fim do mesmo. O encantado é aquele que não sabe de onde veio nem para onde vai. O encantado é aquele que não sabe o porquê ele assim é. O encantado é aquele que não sabe o porquê de sua existência em cima desta terra. O encantado é aquele que desconhece a causa de sua existência e a causa de tudo que existe. O encantado é aquele que vive experimentando tudo para acertar ou não. O encantado é aquele que vive de aventuras e todas elas fracassadas, que pensa que a matéria é tudo, quando a matéria nada é. O encantado é aquele que vive nesse mundo completamente desconhecido de tudo, que não sabe quem lhe gerou, por que lhe gerou, quem lhe criou, por que lhe criou, quem lhe mantém de tudo, por que lhe mantém. O encantado é aquele que desconhece o porquê a natureza lhe mantém de tudo e para que a natureza lhe mantém. E assim a vida das cabeçadas dos encantados. Sim, quem não sabe o porquê que existe, só pode viver assim, quebrando a cabeça até aprender. Encantado é aquele que desconhece a causa de tudo que existe no mundo e a causa de sua existência. Então encantado é aquele que sabe tudo, mas não sabe o porquê que ele existe. Encantado é aquele que pensa que sabe demais e não sabe o que faz. Encantado é aquele que não sabe o porquê é um inconsciente. Encantado é aquele que não sabe o porquê é um animal de origem racional. Então, o encantado é aquele que não sabe o porquê é um encantado. Então a natureza fez tudo para serem destruídos por si mesmo, por ser uma natureza deformada, e por ser deformada é encantada. E o encantado nunca soube o porquê a natureza fez tudo assim. Fez os seres desta maneira, de serem destruídos por si mesmo. E por isso hoje são novos, amanhã estão destruídos, são velhos,
e de velhos chegando ao seu fim naturalmente. Seres que são destruídos por si mesmos e por não se conhecerem, não conhecerem a causa do porquê de assim serem, pensavam e julgavam que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora não se conformando de serem seres dessa espécie, que por si mesmos vão se destruindo até se acabar. Mas a vida nunca foi bem esclarecida e interpretada como ela é, e por isso julgaram a vida de uma forma diferente do que ela é. Por isso, iludidos com a vida, e por estarem iludidos com a vida pensando de uma forma que a vida não é, criaram tantas ilusões, tantas fantasias, tantos artifícios que começaram a sonhar demais e pensar serem aquilo que não são. Desta forma, aumentaram mais os males da vida, para uma destruição mais depressa da existência da vida, por tomar formas diferentes do que a vida não é. O natural tudo é, e fora do natural é uma coisa anormal, que só pode prejudicar o que é natural. Natural é aquilo que é, e por ser aquilo que é aquilo que deva ser. Saiu fora do que deva ser, passou dos limites do natural. Passou fora dos limites do natural. Está contra o natural, e estando contra o natural, vêm as consequências desagradáveis, por o natural ser uma coisa e o artifício outra. O artifício é aquilo que não é natural. O artifício não pode ser bom, por o artifício não ser natural. De forma que tudo que sai fora do natural não pode ser real. Real é tudo aquilo que está dentro do natural. O que está fora do natural é para a lapidação do natural. E lapidando o natural, enfraquece a sua resistência natural, e enfraquecendo a sua resistência do seu verdadeiro natural, diminui o estado de duração do natural, por enfraquecimento da resistência do natural. O artifício enfraquece a resistência do natural, devido a entrar em ação a poluição. E a poluição se multiplicando, tudo diminuindo o tempo de duração pelo enfraquecimento do natural. A poluição foi enfraquecendo o natural e o natural diminuindo a sua duração pelo enfraquecimento produzido pela poluição. E desta forma, o artifício concorreu para a lapidação, e a lapidação concorreu para o enfraquecimento devido à poluição envolvente extraída do artifício, que em maioria deles somente prejudica o natural. Vícios desordenados e tudo, enfim, que não corresponde ao ser natural. Desta forma, natural tudo é, por o natural já ter a sua consistência de sua própria natureza. E desta forma, os seres que eram para durar muito mais, terem uma longa existência de vida, por consistência natural da formação, passaram a ter insignificante duração de vida, pela poluição surgida dos artifícios, enfraquecer desta forma o natural do ser. Poluição assim, de várias formas: poluição do ar, poluição do orvalho, poluição do sereno, poluição do vento, e assim a destruição do que é natural pela poluição. E daí a poluição de tudo, e pela poluição a pouca duração da existência de tudo, por o enfraquecimento do natural ser feito pela poluição. E daí os distúrbios de toda espécie, de toda forma, concorrendo para diminuir o tempo de duração de tudo, havendo a erosão da matéria e corrosão da natureza, de normal passando a anormal, e aí as anormalizações naturais da própria natureza, causando os distúrbios naturais da natureza e a variação da natureza. Então, surgindo os fenômenos inexplicáveis. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, que ninguém nunca pôde explicar as anormalidades naturais da natureza. E daí, ficando todos nos porquês,
sem terem uma solução básica de explicação satisfatória. O porquê disso, o porquê daquilo, a causa de tudo, de todo esse inexplicável, é a poluição, que transforma o natural do que deva ser, do que devia ser, e daí as dificuldades de explicar os fenômenos da natureza, e achando que a natureza é misteriosa, por não saber explicar e desvendar o mistério. Então, por não saber desvendar o mistério, diz: a natureza é misteriosa. É uma coisa que nunca ninguém chegou à conclusão real do seu ser. Fenômenos esquisitos que fogem ao alcance do nosso saber. A nossa sabedoria ainda é pouca para descrever os fenômenos e os mistérios da natureza. Precisamos saber mais para desvendar esses mistérios e esses fenômenos, sempre ficando por saber mais e nunca concluindo esse mais. E tudo aí assim, permanecendo, sem ninguém poder ir resolvendo ou resolver o que há muito ninguém nunca pôde resolver. Nunca puderam resolver o porquê são encantados. Nunca puderam saber de onde vieram e para onde vão. Nunca puderam resolver nem saber o porquê que assim são. Nunca puderam resolver a verdadeira origem de assim serem. Nunca puderam resolver o princípio e o fim do mundo. Nunca puderam resolver o porquê que vivem em cima desta terra sem saberem por que vivem. Nunca puderam resolver o porquê o mundo assim é. Nunca puderam resolver o porquê que assim são. Nunca puderam resolver e saber quem lhe fez assim, e antes de serem assim, e a causa de serem assim. Nunca puderam resolver os mistérios, enigmas e fenômenos existentes. Nunca puderam resolver e saber porque foram feitos de matéria. E assim, o resolver aí parou. E sempre tudo isto, e muitas coisas mais para resolver, e sempre para resolver, e nunca puderam resolver, e o resolver sempre no resolver. E as soluções essenciais da vida e do mundo sem resolver. Vivendo sem base, sem lógica, e sempre por resolver a base e a lógica da vida, e tudo por resolver. E assim, paralisaram no resolver, e o resolver ficou parado nesse encanto. O resolver se tornou uma coisa encantada, não podendo desencantar-se. Então, vivendo aí misteriosamente, a vida era um mistério, o mundo era um mistério, a natureza era um mistério, e tudo era mistério sem solução. O sol era um mistério, a lua era um mistério, as estrelas eram um mistério, os planetas eram um mistério, a água era um mistério, a terra era um mistério, e todos os feitos existentes em cima da terra eram um mistério, eram um fenômeno, eram um enigma. E assim vivendo com esse pesadelo de não saber, nem conhecer o porquê de si mesmo, que fará das demais coisas. Conheças a ti primeiro, que não te conheces, para depois começar a conheceres as demais coisas. Saibas quem tu és primeiro, que nunca soubeste quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. E por seres incapaz de definir o teu eu, não tinham condições de definir as demais coisas. Então, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, como nunca foste capaz de saberes quem tu és, porque nunca soubeste de onde vieste, como vieste parar aí, nessa forma de vida, que aí estás. Sabes que aí estás, mas não sabes o porquê aí estás. E por isso vives, mas não sabes porque vives. Portanto, quem és tu? Tu não sabes quem tu és.
porque nunca soubeste o porquê és assim. Se nunca soubeste o porquê que és assim, de maneira nenhuma podias saber quem tu és. Então, tu não sabendo quem tu és, muito menos porque vives, e muito menos o porquê tens pés, e o porquê tu pisas nesse chão, sem saber o porquê dele. Então, quem és tu? Que a ilusão é tanta, mas tanta, incapaz de definir o teu eu. E não definindo o teu eu, como nunca pôde definir, não tinha condições de definir coisa alguma, coisa nenhuma, porque ignoras o porquê de tua existência em cima desta terra. Ignoras o porquê és assim, não sabendo o porquê que assim és. Então quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? E por isso sabei vós que sois os corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ignorar a causa da tua existência, a causa da existência de tudo, a causa da existência deste mundo e a causa deste mundo. Então, quem és tu, que até hoje nunca soubeste o porquê tu existes, e o porquê este mundo existe, e o porquê todos esses feitos existem? Mas a ilusão formou as aparências, e as aparências a causa dessa dormência. Todos dormindo até hoje, por não terem solução real de sua vida de racional. Todos dormentes pelas aparências que criaram todo esse sonho. E este sonho criou todo esse pesadelo infernal, que é o mal que ninguém está aguentando e suportando mais. Um mal criado pelas aparências. Todos dormentes de uma tal forma que a dormência é tanta que ainda estão custando a acordar para a realidade positiva, que é saber e conhecer de onde veio e para onde vai. As aparências adormeceram todos de uma tal maneira que aí estão, duros feito pedra, e como pedras estão sendo lapidados, e na lapidação esse sofrimento horroroso, esse sofrimento pavoroso, esse sofrimento diabólico, esse sofrimento monstruoso, porque as aparências adormeceram todos de uma tal maneira que ficaram duros de tão dormentes, como pedras, e cegos aí penando, martirizados pela lapidação que criaram para si mesmo. Criaram todo esse artifício para serem lapidados por ele. Quem criou a lapidação? Os próprios que aí estão. O que é o artifício? É o ponto básico da lapidação. E a base de todos se tornou o artifício. Todos somente se baseando no artifício. E o artifício lapidando todos dessa maneira horrorosa e pavorosa. A base de todos é o artifício. Por não ser uma coisa natural, está aí a lapidação infernal pelo progresso artificial. Todos sendo lapidados pelos artifícios, todos penando e sofrendo. Olha aí o domínio das ilusões. Botou todos dormentes desta maneira, julgando o artifício como base principal e sentindo que aí não está o bem, e sentindo que no artifício está o mal, e sofrendo as consequências do mal produzido pelos artifícios. E assim, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, no abismo de dia para dia, por ambicionares tudo quanto é de material, por não conheceres o porquê de sua existência, por não conheceres o que representas tu na vida, por não conheceres o porquê da vida, por não conheceres o porquê estás vivendo assim desta maneira, por não conheceres o porquê dessa forma de vida, por não conheceres a existência da vida deste mundo, por não conheceres o porquê este mundo existe, por não conheceres o porquê tu existes, por não conheceres a existência de tudo que tu vês, por viveres sem saber por que vives.
Então, quem és tu, que nunca pudeste dizer quem tu és, porque nunca soubeste quem tu és, e por isso nunca soubeste o porquê és assim, e o porquê de todos serem assim, vivendo como estranho para si mesmo. És um estranho para si mesmo, porque tu não sabes o porquê és assim, e tu não sabendo o porquê tu és assim, tu és um estranho, porque estranhas seres assim. E por tu estranhares por seres assim, tu és um estranho para ti mesmo. E se tu és um estranho para ti mesmo, tudo que existe e que tu vês é estranho, porque não sabe o que tu vês, não sabes te ver e não sabes explicar tudo que tu vês. És um estranho que nesse mundo em que estás vivendo, estranho de ti mesmo e estranho de tudo. Então, o que é que tu sabes desta vida que nada sabes do porquê dela? Assim, dessa maneira, vivendo aí dentro dessa fogueira sem saberes o porquê dessa fogueira. Fogueira é onde todos sofrem e não sabem o porquê sofrem. Sofrem por não saberem o porquê vivem e muito menos o porquê de onde vivem. Vivem nesta terra sem saber o porquê da terra. É alimentado sem saber o porquê é alimentado. E vive dentro desse fogo por não saberes o porquê do fogo. E por viver dentro desse fogo, penando, sofrendo, até não aguentar mais e vivendo assim, horrivelmente dessa forma. Tu sabes o que fazes? Absolutamente não. Pois tu não sabes quem és tu. Como podes saber o que fazes? Primeiro saiba quem és tu, para depois saberes o que fazer. Na ilusão tempestuosa que arrastou todos neste dilúvio de fogo, a arte do fogo destruindo quem a criou. A arte do fogo formou o inferno, e daí a vida se tornou um verdadeiro inferno, todos sofrendo, todos penando, todos se maldizendo, todos aflitos, todos preocupados. Enfim, um tufão de ruína sobre todos, dentro deste inferno de fogo. Aduladores das artes do fogo, que as artes do fogo destruindo tudo e todos, e as artes do fogo se destruindo por si mesmo, porque tudo amadurece, tudo fica velho e depois de velho desaparece. Tudo que é de matéria por si mesmo se destrói. É a lei natural das coisas. E assim, quem és tu? Que a ilusão é tanta, que a ilusão sempre foi tanta, incapaz de definir o teu eu.